Lembre, acabou de chegar na Netflix, então vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama, nós acompanhamos o Martin. Gente, ele sofre de alcoolismo e por conta disso, a vida dele, né, é toda revirada, o relacionamento com a família não é nada bom e as coisas pioram muito quando o filho dele desaparece e ele não consegue se lembrar do último encontro que eles tiveram, onde o filho dele pode ter contado informações cruciais para desvendar esse desaparecimento dele. Então ele começa ali uma luta contra o tempo para tentar lembrar de tudo o que aconteceu e encontrar o filho dele. Num primeiro momento eu pensei que a série ficaria muito focada nessa questão dele lembrar, né, e que isso poderia tornar a trama cansativa. Mas apesar dele ter esse intuito de relembrar, a série é mais focada na investigação dele, que vai correndo atrás dos fatos, e a série também é bem curtinha, tem apenas 5 episódios e por isso ela não se torna cansativa. Ela consegue ser intrigante, você fica ali querendo descobrir o que aconteceu com o filho dele. Além disso, a série tem toda uma carga dramática, porque ela foca bastante em mostrar aí os danos na vida do Martin e também os danos na família dele por conta do alcoolismo, da bebida, né? Como ele foi como pai, como marido e como isso afetou ali toda a estrutura familiar deles. Se você se interessou e não assistiu ainda, corre lá na Netflix que já está disponível e depois vocês voltam aqui, porque a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E eu vou começar então, gente, explicando aí para quem não entendeu muito bem o que aconteceu nessa história. Basicamente, gente, ali no final a gente descobre que tudo que o Martin imaginava que eram as lembranças dele não tinham acontecido, né? A gente vê ali o Martin, ele acredita que o filho dele foi sequestrado, ele fica tendo umas memórias sobre o filho dele sendo levado, pessoas encapuzadas, e nada disso aconteceu. Na verdade, o Martin não ficou 2 anos sóbrio, ele estava enganando todo mundo, de certa forma até ele mesmo, né, vivendo uma mentira. E ele estava bebendo e por conta disso ele tem essas alucinações e essas falhas de memória. O que na verdade aconteceu foi que ele foi nesse encontro com o filho dele super bêbado, o relacionamento deles era péssimo, a gente vê que ele e o filho dele, né, ele com a família dele de um modo geral, ele sempre foi péssimo por conta da bebida e o filho dele basicamente desabafa sobre o que estava vivendo. O que aconteceu com o Piotr que no final das contas, gente, aconteceu que ele mexia ali com computação e ele foi contratado aí como um espião para se infiltrar na associação de locadores para poder descobrir o que essa associação sabia ali do esquema de privatização. Isso porque essa associação de locadores estava investigando um esquema de privatização aonde os locatários estavam sendo ali eliminados, assassinados para que as propriedades ficassem vagas. Então eles estavam investigando esse esquema que envolvia uma empresa e inclusive parecia ter uma relação com o prefeito e eles estavam tentando desvendar todo esse esquema. O Piotr que entra para essa organização ali como um infiltrado para poder levar essas informações, só que ele conhece a Eva lá e ele se apaixona por ela. E depois ele fica muito mal quando a Eva descobre que ele era um infiltrado, ele tenta cortar ali todos os vínculos, né? Mas ele está muito abalado com tudo o que aconteceu, já tinha um pai ausente, ele tem uma esposa, gente, ele tem um casamento que não ia bem, que ele não está feliz, ele se apaixona por outra pessoa que está magoada com ele, né? A Eva fica magoada com ele e com tudo isso ali, ele chama o pai dele para desabafar de todos os problemas. O pai está bêbado, isso piora bastante a situação ali de como ele se sente. E no final das contas ele conta mais ou menos ali pro pai o que ele está vivendo, desabafa sobre como ele não queria ter nascido. E depois, gente, ele tira a própria vida. Só que o Marcos estava bêbado, não se lembrava aí do que o filho tinha contado para ele e ele fica ali tendo memórias falsas, achando que o filho dele tinha sido sequestrado e assassinado, mas na verdade nada disso aconteceu. Então, assim, o que eu achei disso tudo? Como eu disse, no primeiro momento eu achei que a série ia ser muito cansativa, porque eu pensei que ia ficar forçando isso de relembre, que tem um pouco disso no primeiro episódio, mas eles não focam tanto nisso, né? Claro que ele quer recuperar a memória dele, mas ele vai atrás, começa a investigar e isso torna a trama interessante, né? Ele começa a ter flashes de memória, mas ele vai atrás das informações e a gente
consegue ficar intrigado ali, querendo descobrir o que aconteceu com o filho dele, em que o filho está envolvido. E no meio disso tudo, acontecem ali muitas pistas, né? Um certo momento parece que o filho dele é um ladrão, aí depois uma mais. Então, eles vão jogando ali pistas que fazem a trama ficar interessante. Eu acho que como a série é bem curtinha, ela consegue te prender até o final. Só que eu fiquei bem decepcionada com o final da história, gente. Eu preferia, gente, que o Piotr que tivesse sido perseguido, assim como os flashes de memória do Martin, né? Por conta dele ter se dissociado da empresa, não querer mais ser um infiltrado, e que aqueles flashes fossem reais e que ele tivesse sido assassinado ou isso tivesse levado ele ao limite, ao invés do que realmente aconteceu, né, gente? Porque, na verdade, foi muito mais pesado aquele desabafo que ele faz no áudio ali pro pai dele. Foi bem pesado e a história em si é interessante, mas eu esperava um final diferente. Então, de certa forma aí, né, saber que quando você fica sabendo que o personagem na verdade estava alucinando, que as memórias eram falsas, isso é um pouco decepcionante, porque você vai construindo toda a narrativa com base naquelas pistas que a série vai te dando, e aí no final eles falam, ah, não era nada disso, né? Eu particularmente não gosto muito, então eu preferia que eles tivessem construído uma narrativa ali no final em que as memórias do Martin fossem reais. Mas ao mesmo tempo isso também é muito interessante, gente. Talvez do ponto investigativo não, mas no ponto dramático foi muito interessante o final, sim, porque a gente vê que o Martin vive uma mentira, né? Ele sempre bebeu nesse período, ele danificou a família dele de várias formas, o tempo todo eles mostram como ele era um péssimo marido, como ele era um péssimo pai, inclusive ali a Asia, gente, coitada dela, né, dá pra ver que ela tem um sentimento por ele ainda, que ela gosta dele, mas se separaram ali, né, se afastaram por conta da vida que ele levava. E ela, assim, ela é extremamente compreensiva com ele, na minha opinião, né, em virtude de tudo que ele faz. Ele foi péssimo com ela, péssimo com os filhos o tempo todo, péssimo com todas as pessoas ao redor. E ali no fim a gente vê que tudo aquilo que aconteceu, a morte do filho também teve um impacto ali diretamente ligado à relação com o pai e à vida. Claro que não foi só isso, mas o relacionamento com o pai, a vida que o pai leva, teve um impacto, sim, no filho dele. E, assim, em outras pessoas também, né? Ele espancou a própria amiga, então é um momento bem chocante quando a série revela isso no final. Que ele que bateu na amiga dele, não tinha homens encapuzados, não tinha nada disso, foi ele mesmo que agrediu a amiga, então é bem pesado o final. Tem toda uma carga dramática, então apesar de do ponto investigativo eu ter ficado um pouco decepcionada, porque eu esperava um final diferente, mais intrigante, do ponto de vista dramático, foi sim um final bem interessante, bem pesado e pra gente refletir bastante. Eu acho que a série deixa uma grande lição aí sobre esse vício, né, sobre essa problemática, sobre os pesos disso, e ela vai mostrando, de certa forma, a perspectiva do filho dele também ao longo da história de uma outra maneira, né? A gente vai vendo ali o que ele passou, principalmente ali no final, e realmente é bem pesado. E ali acaba, né, com ele voltando na reunião e decidindo agora parar de mentir e realmente tentar parar de beber e retomar as rédeas da vida dele depois de ter perdido o filho dele, né, gente? Então, foi isso. Deixem aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram, esperavam um final diferente, né? Eu acho que vai ter gente que vai gostar muito do final, porque como eu disse, é interessante do ponto de vista dramático, traz uma reflexão pra gente, e acho que vai ter gente que não vai gostar justamente, né, por ter essa questão das memórias falsas aí, mas deixa aí pra mim saber nos comentários o que vocês acharam. Então é isso, galera, tchauzinho!